Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa aula é a gente calcular as razões trigonométricas, ou seja, o seno, o cosseno e a tangente dos arcos de medida 30, 45 e 60 graus e condensar todos esses dados em uma tabela que nós vamos chamar de tabela de arcos notáveis. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para isso, inicialmente, considere aqui esse triângulo equilátero, né? Lembrando que um triângulo equilátero é aquele que possui três lados iguais e, consequentemente, os três ângulos iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero de lado A e altura H. Esse ângulo aqui mede 60 graus, porque os três ângulos são iguais, né? E esse aqui em cima vai medir 30 graus, que é a metade dos 60. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular esse H, calcular a altura do triângulo equilátero. Como é que a gente pode fazer para calcular a altura do triângulo equilátero? A gente pode pensar no teorema de Pitágoras, né? Que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Eu estou olhando aqui para esse triângulo retângulo da esquerda, esse aqui, tá bom? A hipotenusa aqui no caso é o A, então fica A mesmo, é ao quadrado, igual. O B aqui pode ser a altura, H, né? Então H ao quadrado, mas o C é o outro cateto, é o A sobre 2 ao quadrado. A sobre 2 ao quadrado. Muito bem. Um pouco mais, A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais... Bom, a potência de um quociente é o quociente das potências, ou seja, A sobre 2 ao quadrado é A ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá 4. Vamos lá. Então, vou passar esse A ao quadrado sobre 4 para o primeiro membro, aí a gente obtém A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Bom, esse tipo de continha aqui não precisa tirar mínimo, né, para resolver. Basta proceder assim, ó. 4 vezes A ao quadrado dá 4A ao quadrado. 4A ao quadrado menos A ao quadrado, 3A ao quadrado. Então, 3A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, ou seja, H ao quadrado igual a 3A ao quadrado sobre 4. Agora eu devo extrair a raiz quadrada disso aqui, né? H vai ser igual a raiz quadrada desse valor. Como A está ao quadrado, ele sai da raiz. Então fica A. O 3 continua dentro da raiz. Raiz de 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, já determinei aqui a altura do triângulo equilátero em função do seu lado, a raiz de 3 sobre 2. Essa forma também, pessoal, é muito útil, muito usada, em especial em geometria plana e espacial, tá? A altura de um triângulo equilátero de lado A é a raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora eu tenho condições de calcular seno, cosseno e tangente dos arcos de 30 e 60 graus. Primeiro vamos pensar no arco de medida 30 graus. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Muito bem. O que é o seno mesmo? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Sempre olhando aqui para o triângulo retângulo da esquerda. 30 graus, o cateto oposto é A sobre 2, a hipotenusa é A. Portanto, o seno de 30 graus vai ser A sobre 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é A. Divisão de frações, a gente repete a primeira fração, é A sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de A é 1 sobre A. Esse com esse você simplifica. O que vai sobrar? 1/2. Olha só, pessoal. Independente de qualquer coisa, o seno de 30 graus é 1/2. Sempre. Seno de 30 é 1/2. Vamos lá. Seno de 30, agora cosseno de 30. Seno de 30, cosseno de 30. O que é o cosseno? É a razão, a relação entre o cateto adjacente à hipotenusa. Então está aqui o 30 graus, o cateto adjacente é o H e a hipotenusa é A. Então vai ficar o quê? O cosseno de 30 graus é H sobre A. Muito bem. Mas quem é H? É a altura do triângulo equilátero que a gente calculou aqui, olha. A raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Novamente, divisão de frações, a gente repete a primeira fração, que é o A raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de A é 1 sobre A.
Esse A com esse você simplifica, o que vai sobrar? Raiz de 3 vezes 1 da raiz de 3 sobre 2. Pronto. Independente de qualquer coisa, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Olha que bacana. Vamos lá, agora tangente. Tangente de 30 graus. Bom, o que é a tangente mesmo? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então tá aqui, 30 graus, cateto oposto, A sobre 2, tá vendo? Cateto adjacente é o H. Então, a tangente de 30 vai ser A sobre 2 sobre H. Bom, então isso é igual a A sobre 2. Quem é H? H tá aqui, ó. A raiz de 3 sobre 2. Excelente. Divisão de frações, o que a gente faz? Repete a primeira fração, que é o A sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre A raiz de 3. Esse A com esse você simplifica, esse 2 com esse também, vai sobrar 1 aqui no numerador, né? 1 sobre raiz de 3. E aí a gente costuma racionalizar. 1 sobre raiz de 3, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Pronto. Independente de qualquer coisa, a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Olha que bacana. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que considerando o ângulo de 60 graus, né? 60 graus. Vamos lá. Agora eu vou calcular o seno de 60 graus. Já vou adiantar para vocês, pessoal, que o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas, professor, como você sabe que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2? Pelo seguinte, na aula anterior eu mostrei para vocês que seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou o contrário, né? Cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Olha só, então a gente sabe que o seno de 60 é o cosseno de 30. Porque o 30 é o complemento de 60, né? Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Tem que dar o raiz de 3 sobre 2. Senão, nossa observação anterior aí não vai valer. Mas vamos fazer as contas. Bom, novamente olhando para o triângulo retângulo da esquerda. Aqui está o ângulo de 60 graus, né? O seno é a razão entre o cateto oposto, que é H, e a hipotenusa, que é A. Então, seno de 60, H sobre A. Excelente. Quem é o H? Está aqui, ó. A raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração. A raiz de 3 sobre 2. Multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de A é 1 sobre A. Esse corta com esse. O que vai sobrar? Raiz de 3 sobre 2. Excelente. Então, está mostrado para você que realmente o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Analogamente, pessoal, analogamente. Quanto vai valer o cosseno de 60? Ora, o cosseno de 60 é igual ao seno do seu complemento. O complemento de 60 é o 30, né? Então, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Vai ter que dar meio, senão, não é verdade? Vamos lá. Olha para o triângulo de novo. Cosseno de 60. É a razão entre o cateto adjacente, que é o A sobre 2, e a hipotenusa, que é A. Então, vai ser A sobre 2 dividido por A. Divisão de frações, repete a primeira fração, A sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre A. Esse vai embora com esse, vai sobrar o quê? 1 meio, né? Ó, realmente funcionou, né? Cosseno de 60 é igual a seno de 30. Tá faltando a tangente, né? Tangente de 60. Tangente de 60. O que é a tangente mesmo? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto, H, cateto adjacente, A sobre 2, não é verdade? Então, vamos lá, vai ficar H sobre A sobre 2. Bom, o H está aqui, é a raiz de 3 sobre 2, sobre A sobre 2. Divisão de frações, né? Eu repito a primeira fração, que é o A raiz de 3 sobre 2. Multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de A sobre 2 é 2 sobre A. Ó, esse simplificou com esse com esse. O que sobrou? Raiz de 3. Excelente. Independente de qualquer coisa, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, pessoal, aqui estão as razões trigonométricas
dos arcos de 30 e 60 graus. Falta o arco de medida 45 graus. Vamos ver como é que a gente faz isso? Bora lá. Bom, pessoal, a fim da gente calcular as razões trigonométricas do arco de medida 45 graus, considere esse quadrado de lado A e diagonal D, tá? O que eu quero fazer aqui agora é determinar seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então tá, primeira providência é determinar a diagonal do quadrado em função do seu lado. Como é que a gente faz isso? Novamente, teorema de Pitágoras. Olha para esse triângulo retângulo aqui embaixo, olha. A hipotenusa ao quadrado, né, que é o D aqui, né? Hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, é 2A ao quadrado. Portanto, a diagonal D do quadrado vai ser igual a quê? Eu devo extrair a raiz quadrada dessa quantidade, né? O A que está ao quadrado sai da raiz. O 2 continua dentro da raiz. Então, a diagonal do quadrado é a raiz de 2. Também, pessoal, essa fórmula muito útil quando a gente está trabalhando com geometria plana, geometria espacial, tá? Diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Bom, vamos lá. Calcular agora o seno de 45 graus. Seno de 45 graus. A fim de calcular o seno de 45 graus, olhe para esse triângulo retângulo aqui, tá? Aqui está o ângulo de 45 graus. O que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno de 45 graus vai ser A sobre D. É o A sobre D. Muito bem. Então, isso é igual a A sobre... Quem é o D, a diagonal que a gente calculou? É a raiz de 2. É a raiz de 2. Não é verdade? Esse A com esse você pode simplificar, sobra 1 aqui em cima. Portanto, isso é 1 sobre raiz de 2. Aí você pode estar racionalizando, multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. Você vai obter 1 vezes raiz de 2 na raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Aí, ó. Independente de qualquer coisa, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos calcular agora o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Muito bem. Já vou te adiantar que vai dar o mesmo valor, porque o cosseno de 45 é igual ao seno do seu complemento. E o complemento de 45 é 45, ou seja, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que vai ter que dar raiz de 2 sobre 2. Bacana, não é verdade? Vamos lá. Mas vamos aqui na figurinha. Aqui está um ângulo de 45 graus. O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente, que é A, e a hipotenusa, que é D. As continhas vão se repetir, né? É A sobre D. Tá vendo? Aqui apareceu A sobre D, aqui também. Já vou ganhar um tempo e escrever o resultado final, tá bom? Raiz de 2 sobre 2. Excelente. Bom, a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus. Analisando o que a gente tem aqui no quadro, vai dar 1. Por que vai dar 1? Porque a tangente é o seno sobre o cosseno. Como são iguais o seno e o cosseno, a divisão vai dar 1. Mas vamos à figurinha. Vamos à figurinha. Olha para cá. 45 graus. O que é tangente? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, é o A sobre A. E A sobre A vai dar 1. Excelente. Aqui estão as razões trigonométricas do arco de medida 45 graus. Bom, pessoal, agora a gente condensa todos esses dados, né, nessa tabelinha chamada tabela de arcos notáveis. Uma maneira de preencher essa tabela rapidamente é a seguinte, pessoal, olha só. Proceda assim. Na primeira linha você vai colocar 1, 2, 3. Na primeira linha, 1, 2, 3. Na segunda linha você inverte. Coloca 3, 2, 1. 3, 2, 1. Raiz em tudo, então você vai colocar raiz aqui, só que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, tá? Raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Raiz aqui também, raiz aqui também, raiz aqui também, que a raiz quadrada de 1 é 1 que não precisa colocar. Então, como é que você vai proceder? Na primeira linha, 1, 2, 3. Na segunda linha, inverte, 3, 2, 1. Raiz em tudo. Só que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, por isso que eu estou deixando aqui 1 e aqui também. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. Aqui também sobre 2.
sobre 2 sobre 2. Aí, ó. Aqui estão o seno e o cosseno dos arcos de 30, 45 e 60 graus. Não foram esses valores que a gente calculou? Muito bem. Para a terceira linha, basta dividir um valor pelo outro, porque a tangente é seno sobre cosseno. Então é esse dividido por esse. Quando você fizer essa divisão, você vai achar raiz de 3 sobre 3. Vamos realizar essa divisão aqui, ó. Vai ficar 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, você repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, por 2 sobre raiz de 3. Esse 2 com isso você vai cortar, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Isso vai dar raiz de 3, né? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Aqui vai dar 1. Por que vai dar 1? Né? Essas duas coisas são iguais, quando você divide dá 1. E aqui, quando você dividir essa por essa, esse 2 com esse você vai cortar, vai sobrar o raiz de 3. Excelente! Uma maneira aí que você tem para ganhar tempo na construção dessa tabela. Então, o que você tem que fazer mesmo? 1, 2, 3 na primeira linha. Na segunda linha, inverte 3, 2, 1. Raiz em tudo, tudo sobre 2. Já preencheu a primeira e a segunda linha. Para preencher a terceira linha, basta dividir, né? A primeira linha pela segunda. Esse dividido por esse por esse, coisas iguais dá 1. Tudo bem? Tabela de arcos notáveis. Alguns exemplos. O primeiro diz o seguinte. Observe a figura onde B é igual a 60 graus, C é igual a 45 graus e AB é igual a 2 metros. O lado BC do triângulo ABC é... Então tá, pessoal, ele deu essa figurinha aqui pra gente. O lado AB é 2 metros, o ângulo B é 60 graus, o ângulo C é 45 graus. E está pedindo para a gente determinar o quê? O lado BC, né? O lado BC. Muito bem. A fim de determinar o lado BC, eu estou considerando esse ponto H, BH estou chamando de A e HC estou chamando de B. E além disso, H aqui, olha, a H, a altura do triângulo, eu estou chamando de H. Dessa forma, BC vai ser quem? Ó? BC é o A mais B. Excelente. BC é igual a mais B. Então, eu tenho que dar um jeito de calcular o A e o B. A fim de determinar A, nós vamos olhar para o triângulo ABH, que é um triângulo retângulo, não é verdade? Bom, aqui nesse triângulo eu tenho um ângulo de 60 graus, tá vendo? Um ângulo de 60 graus. E em relação a esse ângulo de 60 graus, o A é o cateto adjacente, o 2 é a hipotenusa. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então você vai escrever assim, ó. Cosseno de quem? De 60 graus é igual ao cateto adjacente A sobre a hipotenusa, que é 2. Excelente. Qual é o cosseno de 60? Basta consultar a tabela, né? Cosseno de 60 é 1 meio. Então, 1 meio é igual a A sobre 2. Esse com esse você pode simplificar, vai sobrar A igual a 1, né? 1 metro, né? 1 metro. Pronto, aí, ó. Já determinei A, meio caminho andado. Não é verdade? Agora tem que dar um jeito de determinar B. Tem que dar um jeito de determinar B. Olha só. A fim de determinar esse B, eu vou calcular o H. Porque aí a gente consegue analisar aqui no triângulo retângulo da direita, consegue relacionar o H com B. Então, a primeira providência é a gente determinar esse H na intenção de calcular o Bzinho. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma, olha só. Olha aqui para o triângulo ABH, ângulo de 60 graus. Em relação ao ângulo de 60 graus, o H é o cateto oposto. O 2 é a hipotenusa. O que envolve o cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então você escreve seno de 60 graus é igual ao cateto oposto H sobre a hipotenusa, que é 2. Consulte a tabela. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 2. Esse com isso você pode simplificar. O H vai ser raiz de 3 metros. Excelente! Já tenho o H, mas não acabou o problema ainda, né? Por que não acabou? Porque eu preciso do B, né? Preciso do B. Muito bem. A fim de determinar B, agora você vai olhar para o triângulo retângulo da direita, o triângulo AHC, ângulo de 45 graus. Em relação a esse ângulo de 45 graus, o H é o cateto oposto, o Bzinho é o cateto adjacente, o que envolve o cateto oposto e adjacente é a tangente. Então você escreve
tangente de 45 graus é igual a quê? H sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente, não é verdade? Bom, a tangente de 45 graus, consulte a tabela, dá 1, né? 1 é igual o H que a gente calculou, que é raiz de 3, sobre B. Multiplicando cruzado, o B é raiz de 3 metros. Excelente, excelente, não é verdade? Pronto, aí eu acho que a gente finalizou o problema, né? Por quê? Porque o BC é A mais B. Logo, o BC vai ser o A, que é 1, mais o B, que é raiz de 3. Então, é 1 mais raiz de 3 metros. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C, 1 mais raiz de 3 metros. Bom, uma observação aqui, pessoal, olha só. Talvez você nem precisaria fazer essa continha aqui para determinar B, porque está muito óbvio. Porque aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, logo esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus, e portanto o triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, AH é igual a HC. Tudo bem? Então se esse aqui é raiz de 3, esse aqui também vai ser raiz de 3. Tudo bem? Mais um exemplo, um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, obtendo 20 metros. A largura do rio EB é desconhecida. A figura abaixo mostra os ângulos BAC igual a 30 graus e BAC igual a 60 graus. A altura do penhasco encontrada pelo topógrafo foi... Então tá, pessoal. Então tá, vamos ver o que dá pra gente fazer. Aqui está a situação, né? No fundo, o que ele quer que a gente determine é H. É isso que ele quer que a gente determine. H aqui que é a altura do penhasco. Para isso, inicialmente, vamos olhar para o triângulo EBC, que é um triângulo retângulo, e aqui nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, o H é o cateto oposto e o X é o cateto adjacente. O que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então você escreve assim, ó, tangente de 60 graus é igual a H sobre X. Excelente. Bom, consultando a tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Então, no lugar da tangente de 60, você coloca raiz de 3 é igual a H sobre X. Multiplicando cruzado, agora H é raiz de 3x. Pronto, deixa guardado aqui, deixa guardado. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai olhar para o triângulo ABC, triângulo ABC, que também é um triângulo retângulo, não é verdade? É um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 30 graus, tá vendo? Em relação a esse ângulo de 30 graus, o H é o cateto oposto e a B, que é 20 mais x, é o cateto adjacente. Então, novamente, a tangente a gente vai usar, tá? Então, você vai escrever assim, ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto H sobre cateto adjacente, que é o AB, que é o 20 mais x. O x aqui é a largura do rio. 20 mais x. Excelente. Consultando a tabela, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a H. Olha, esse H eu já determinei aqui que é o raiz de 3x. Então, no lugar desse H, eu vou colocar um raiz de 3x, tá? Então, é H raiz de 3 x sobre 20 mais x. Excelente. Esse raiz de 3 aqui com isso você pode simplificar, né? Aqui vai sobrar 1. Então, a gente vai ter 1/3 aqui no primeiro membro, 1/3 igual a x sobre 20 mais x. Multiplicando cruzado, 3 vezes x dá 3x, igual a 1 que multiplica 20 mais x é 20 mais x. Esse x para o primeiro membro, 3x menos x igual a 20, significa 2x igual a 20, portanto, x igual a 10. Bem, 10 metros. Excelente. Não acabou o problema ainda não, né? Não acabou o problema ainda não, porque eu determinei aqui o x. É o x que eu quero? Não, eu quero h, né? Que é a altura do penhasco. Bom, mas isso é fácil, né? Porque, volte para cá, o h é raiz de 3x, ou seja, o h vai ser raiz de 3 vezes 10, que é 10 raiz de 3. h é igual a 10 raiz de 3 metros. Acabou
Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Mais um exemplo. Um soldado, sua sombra e a trajetória do Sol estão em um mesmo plano perpendicular ao solo onde o soldado se encontra. O soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam ângulos de 60 graus e 30 graus com o solo, respectivamente, no início e no final de sua missão. Nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final de sua missão é... Então tá, pessoal, aqui está a situação do problema, né? No início da missão, então o soldado, o Sol, né, os raios solares formam com o solo um ângulo de 60 graus, então aqui está o soldado, aqui está a sua sombra. A medida da sombra eu estou chamando de X e a altura do soldado eu estou chamando de H. Essa é a situação no início da missão. O Sol forma com o solo um ângulo de 60 graus. No final da missão, o que está acontecendo? O Sol forma com o solo um ângulo de 30 graus. Tá? Então, o Sol forma com o solo um ângulo de 30 graus. Aqui está a sombra do soldado, que eu estou chamando de Y, e a altura do soldado não varia, né? Continua H, tudo bem? O problema está pedindo para a gente relacionar o Y com o X, né? A gente tem que obter uma relação aí entre Y e X. Então tá, olhando aqui para o primeiro esquema, o que a gente tem? Um triângulo retângulo, Aqui nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, o H é o cateto oposto, o X é o cateto adjacente, o que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então você escreve lá, tangente de 60 graus é igual a H sobre X. Excelente. A tangente de 60 é raiz de 3, então você escreve assim, ó, raiz de 3 é igual a H sobre X. Multiplicando cruzado, H é igual a raiz de 3x. Excelente. Deixa guardado. Vamos analisar agora a segunda situação. O que eu tenho aqui na segunda situação? Também outro triângulo retângulo, na verdade. Nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 30 graus. Em relação a esse ângulo de 30 graus, o H é o cateto oposto, o Y aqui, que é a sombra do soldado, é o cateto adjacente. Novamente, o que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então você escreve tangente de 30 graus é igual cateto oposto H sobre o cateto adjacente, que é Y. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual a H. Opa! Mas o H eu já sei que é raiz de 3x. Então, no lugar desse H aqui, eu vou colocar o raiz de 3x, tá bom? Igual a raiz de 3x sobre Y. Excelente. Então, devagarzinho, ó. Aqui tinha tangente de 30 igual a H sobre Y. Mais o H, eu já sei que é a raiz de 3x. Então, no lugar desse H, eu coloquei raiz de 3x sobre Y. Bom, esse raiz de 3 com esse, você pode simplificar. Aqui vai sobrar no primeiro membro 1/3 igual a x sobre y. Aí você pode estar multiplicando cruzado, 1 vezes y dá y, igual a 3 vezes x, 3x. Pronto. A relação entre y e x é essa aqui, ó, y igual a 3x. Ou seja, a sombra do soldado no final da missão é o triplo da sombra do soldado no início da missão. Tudo bem? Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Mais um exemplo. Na figura, as circunferências são tangentes entre si e seus raios estão na razão 1/3. Se a reta R passa pelos centros O e O' das duas circunferências e a reta S é tangente a ambas, então o menor ângulo formado por essas duas retas mede quanto? Então tá, pessoal. Aqui está a situação, né? A reta R passa pelo centro das duas circunferências, as circunferências são tangentes entre si e a reta S é tangente às duas circunferências ao mesmo tempo. Está pedindo para determinar o menor ângulo formado por essas duas retas. O menor ângulo formado por essas duas retas é esse aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então tá, pessoal, vamos lá. O problema está dizendo que os raios estão na razão de 1/3, ou seja, se o raio da circunferência menor for R,
o da circunferência maior vai ser 3R. Isso significa 1 para 3. Então vamos colocar um Rzinho aqui, ó. O raio da circunferência menor, R. O raio da circunferência maior, 3R. Os raios estão na razão de 1 para 3, ó. Raio da menor, Rzinho. Raio da maior, 3R. Estão na razão de 1 para 3, ou razão 1/3. Muito bem. Bom, além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um raio aqui dessa circunferência, de tal forma que uma extremidade desse raio seja esse ponto de tangência aqui, ó. Aqui. Tudo bem, muito bem. E uma propriedade a respeito das retas tangentes, pessoal, é o seguinte, que a reta tangente, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O mesmo ocorrendo com esse aqui, olha, eu vou tomar esse raio aqui, esse aqui, de tal forma que uma das extremidades seja o ponto de tangência. Então, aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus, tudo bem? Bom, além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento paralelo à reta R, que tem extremidade aqui nesse pontinho aqui, ó. Vou traçar esse segmento aqui. Isso, excelente, excelente, tá? Então, eu estou traçando esse segmento paralelo à reta R. Muito bem, paralelo à reta R. Bom, se esse segmento é paralelo à reta R, esse ângulo alfa vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse. Então, aqui também a gente tem alfa. Tudo bem? Aqui também a gente tem alfa. Conforme eu disse para vocês, a reta S ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui, olha, é um ângulo de 90 graus. Que mais? Olha só. Essa figurinha que a gente formou aqui agora, essa figurinha, é um paralelogramo. Portanto, esse lado é igual a esse. Então, aqui mede raio, é o raio também da circunferência menor. Aqui também a gente tem raio. Mas olha só, tudo isso aqui é 3R, tá vendo? É o raio da circunferência maior. Tudo isso é 3R. Se esse pedacinho aqui mede R, esse aqui vai medir quanto? Daqui até aqui, 2R, tudo bem? Ó, isso aqui é um paralelogramo, então os lados opostos são iguais. Aqui é R, aqui também é R, tudo bem? Tudo isso é o raio da circunferência maior, que mede 3R. Como aqui mede R, aqui em cima a gente tem 2R. Bom, que mais? Esse lado do paralelogramo, que é 4Rs, é exatamente igual a esse aqui. Então aqui também a gente tem 4R. Essa medida aqui, olha, é 4Rs. Excelente. Bom, o que a gente tem? A gente tem um triângulo retângulo, consegue enxergar esse triângulo retângulo aqui? Pequenininho aqui em cima. Nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, o 2R é o cateto oposto, o 4R é a hipotenusa, e o que envolve o cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então você vai escrever seno de alfa é o cateto oposto 2R sobre a hipotenusa 4Rs. Bom, isso significa que o seno 2α vai ser 1 meio, né? Porque dá para cortar esse R com esse, e 2 com 4 você simplifica. 1 meio, excelente, excelente. Então, alfa é tal que o seno dele dá 1 meio. Aí você tem que se questionar, qual é o ângulo tal que o seno dá meio? É o 30 graus, não é verdade? Então, alfa é igual a 30 graus e acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo, calcule a medida do lado BC na figura abaixo, sabendo que AD mede 50 centímetros. Então, tá pedindo para a gente calcular o BC, é isso? Determine a medida do lado BC nessa figurinha, sabendo que o AD mede 50 centímetros. Então tá, pessoal. Bom, analisando a nossa figurinha, a gente observa que esse quadrilátero aqui, ele é um retângulo. Eu não posso concluir que ele é um quadrado, pessoal. Ele é um retângulo. Ou seja, ele possui 4 ângulos iguais. Né? Porque se 3 são de 90 graus, o quarto também vai ser de 90 graus. Então, eu sei que isso aqui é um retângulo. E uma propriedade dos retângulos é que os lados opostos são iguais. Então, isso aqui é 50. Aqui também a gente vai ter 50, né? Vamos colocar um pontinho aqui. Um ponto T, por exemplo. Aqui, ó. Também vai valer 50. Eu quero determinar BC, não é verdade? Então, eu já sei que BT é 50, falta eu determinar esse pedacinho aqui, né? CT, que eu vou chamar de X, pode ser de X? Pronto, então, organizando o nosso problema.
O BC vai ser 50 mais x. Muito bem. Tem que dar um jeito de determinar esse x. Bom, a fim de determinar x, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos usar uma propriedade dos triângulos que diz o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Olhe para ABC. Aqui eu tenho 60 mais 90, 150, logo esse aqui vai ser o quê? Vai ser 30 graus. Esse aqui em cima, olha, 30 graus. Muito bem. Que mais? Que mais? Olhe para esse ângulo aqui agora, olha para esse ângulo aqui, ó. O ângulo A mede 90 graus, logo esse aqui também vai medir 30 graus. Excelente, excelente. Bom, em vista disso, o triângulo ACD, tá vendo? O triângulo ACD, ele é um triângulo isósceles, ele tem os dois ângulos da base iguais, tá vendo? Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, os lados AD e CD são iguais. Portanto, CD mede também 50. Excelente essa questão, não é verdade? 50. Bom, será que agora eu consigo calcular x? Porque eu preciso do x para a gente finalizar o nosso problema, né? Eu acho que sim, né? A fim de determinar x, você vai olhar para o triângulo CTD. CTD é um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo eu tenho um ângulo de 60 graus, tá vendo? Um ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, o x é o cateto adjacente, o 50 é a hipotenusa. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então você escreve cosseno de 60 graus é igual a x sobre 50. Quanto vale o cosseno de 60? 1/2. Então 1/2 é igual a x sobre 50, ou seja, 2x é igual a 50 e, portanto, o x vai ser 25, né? 25 o quê? Tudo centímetro, não é verdade? Tudo centímetro, 25 centímetros. Excelente. Bom, agora você finaliza o problema. Quem vai ser o BC? 50 mais x, ou seja, 50 mais 25, 75. BC é igual a 75 centímetros. Acabou. Mais um exemplo. No quadrilátero ABCD da figura abaixo, E é um ponto sobre o lado AD, tal que o ângulo ABE mede 60 graus. E os ângulos EBC e BCD são retos. Sabe-se ainda que AB é igual a CD, que é igual a raiz de 3, e BC é igual a 1. Determine a medida do lado AD, né? Determinar a medida de AD. Então tá, pessoal, todas as informações, né, que eu li estão aqui na figurinha, né? A gente observa que AB igual a raiz de 3, BC igual a 1, todas, né, as informações estão aqui na figurinha. Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar olhando para esse ângulo aqui, olha, que eu vou chamar de alfa. Vou chamar de alfa. Então, eu tenho um triângulo retângulo BCD, é um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, o raiz de 3 é o cateto oposto, o 1 é o cateto adjacente, o que envolve o cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então você escreve lá, tangente de alfa é cateto oposto, raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é 1. Ou seja, a tangente de alfa é o quê? A raiz de 3 sobre 1, que é igual a raiz de 3. Bom, se a tangente de alfa é igual a raiz de 3, significa que alfa é 60 graus, né? Porque 60 graus é o ângulo tal que a tangente é a raiz de 3. Então, daqui a gente conclui que alfa é igual a 60 graus. Excelente, excelente. Vamos usar essa informação aqui agora na figurinha, hein? Eu já sei que esse alfa é 60 graus. Muito bem. Agora, tendo em vista que EBC é 90 graus e aqui mede 60, esse aqui vai medir quanto? 30 graus. 30 graus. Excelente. E, portanto, se esse aqui é 30 graus, o triângulo ABD é retângulo. Por que é retângulo? Aqui é 30 graus, aqui é 60 graus. Opa, então tem 90 graus. O triângulo ABD é retângulo em B. Olha, aqui eu tenho um ângulo reto. Olha que bacana. Muito bem, muito bem. Bom, e o que eu disse para vocês? Você se deparou com um triângulo retângulo, deve fluir naturalmente na sua cabeça o Teorema de Pitágoras. A ideia é a gente usar o Teorema de Pitágoras a fim de calcular AD, tudo bem? Aqui nesse triângulo retângulo ABD. Mas ainda está faltando o cateto
BD, né? Eu preciso determinar BD a fim de aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo e calcular AD. Como é que a gente pode fazer para calcular BD? Assim, ó, novamente, volte para o triângulo BCD. Ângulo de 60 graus, tá vendo? Em relação a esse ângulo, o raiz de 3 é o cateto oposto e BD é a hipotenusa. O que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então você vai escrever lá assim, ó, seno de 60 graus é igual cateto oposto, raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é o BD que eu estou precisando. BD. Entenderam o que eu fiz? Estou olhando para BCD, para esse triângulo novamente. Aqui está o ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, o raiz de 3 é o cateto oposto. BD é a hipotenusa, o que envolve o cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre BD. Quanto vale seno de 60? É raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre BD. Excelente. Esse raiz de 3 com esse você pode simplificar, ó, sobra um aqui, um aqui. Agora, multiplicando cruzado, 1 vezes BD dá BD, igual a 2 vezes 1, 2. Excelente, excelente, excelente. Já tem aqui o BD igual a 2. Muito bem. Bom, agora olha para o triângulo ABD, que é um triângulo retângulo, e aplique o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, AD ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o AB ao quadrado mais o BD ao quadrado. Excelente essa questão, não é verdade? Então, um pouco mais, AD ao quadrado é igual. O AB, olha, é o raiz de 3, só que ao quadrado, mais BD, acabei de calcular, é 2 ao quadrado. Um pouco mais, AD ao quadrado vai ser igual. Raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 2 ao quadrado dá 4. Portanto, o AD vai ser a raiz quadrada dessa quantidade, que é 7, né? O AD, então, vai ser raiz de 7. Excelente. AD igual a raiz de 7. Tudo bem, pessoal? É isso aí.